Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Professor Saulinho aqui na área da equipe Dascalos, passando para deixar uma dica espetacular para vocês, tá bom? Galera, nós vamos falar de formas de relevo, tá? Formas de relevo. E aqui eu trouxe escarpas e eu trouxe falésias, para nós entendermos a diferença de uma e de outra forma de relevo, tá bom? Fique conosco até o final que nós vamos desvendar isso aí. Muito tranquilo, muito simples, tá bom? Pessoal, existem estruturas de relevo, existem unidades de relevo e existem formas de relevo. Aqui nós vamos falar de duas formas de relevo, tá bom? Essas duas formas que eu irei apresentar para vocês, são formas parecidas, não são iguais, parecidas, mas que fazem toda a diferença na hora do seu vestibular. Então você tem que saber a diferença delas sim, tá, João? Tá bom? Vamos lá? Vamos falar das formas de relevo, hoje escarpas e falésias. Então vamos lá. Professor, o que é escarpas? Escarpas é uma mudança abrupta de uma unidade de relevo. Então aqui eu tenho uma unidade planalto, onde predomina a erosão, e aqui eu tenho a planície, onde predomina a deposição de sedimentos. E uma mudança abrupta, olha, repare meu desenho em 3D aqui, uma mudança abrupta de uma unidade de relevo. Essa mudança abrupta, quando acontece no continente, leva o nome de escarpas. Isso mesmo. A mudança abrupta de unidade de relevo, planalto-planície ou planalto-depressão, quando acontece no continente, eu levo o nome de escarpas. Tranquilo? Uma forma de relevo chamada de escarpas. Professor, mas esse desenho seu está igual. Não, não, não. Parecido. Olha aqui o que tem diferente. O mar, isso mesmo. A unidade de relevo planalto, quando eu tenho uma mudança abrupta para outra unidade de relevo planície, eu tenho essa forma que parece uma escarpa. Porém, se ela está no litoral, ela é chamada de falésias, tá bom? Falésias quando eu estou no litoral, tem essa mudança abrupta. Fechou? Tranquila a diferença? Professor, mas o Brasil ele é muito extenso no seu litoral, logo ele vai ter grandes formas de falésias ao longo da sua costa, tá bom? Ao longo da sua costa ele vai ter, sim, muitas formas de falésias, que são diferentes. E aqui eu coloquei as principais. No Nordeste, eu tenho muitas falésias, tá? Da Bahia ao Maranhão, tá bom? Nós vamos ter várias unidades de falésias ali, tá bom? Formas de falésias. Temos em Canoa Quebrada, Praia da Pipa e assim vai. Essas falésias que nós temos no Nordeste, elas são formadas por rochas sedimentares de arenito, né? Aquelas rochas sedimentares de arenitos que também é muito utilizado no artesanato, tá bom? Fica aí a dica, viu? Tomem cuidado. Se eu estou numa mudança de unidade de relevo, um processo de erosão está acontecendo. Nas falésias, o processo de abrasão, né, do mar para essa unidade de relevo provoca o deslizamento, tá? Então as falésias, em alguns lugares, pode acontecer deslizamentos. É perigoso, tá bom? Muito perigoso ficar próximos a elas, tá joia? Beleza, então eu tenho as falésias no Nordeste, sedimentar. Na região Sudeste, no nosso litoral, eu também vou ter as falésias cristalinas, os famosos costões, né? Litoral Norte de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral Sul do Rio de Janeiro, até parte do Espírito Santo, nós vamos ter muitas falésias ali, né, chamadas de costões com rochas cristalinas. Um exemplo, a Estrada Rio Santos, né? A Estrada Rio Santos é uma estrada toda ela nos costões ali, nas falésias, nas mudanças abruptas do Planalto para a planície litorânea, tá bom? No sul, nós vamos ter também um tipo muito interessante de falésia, né? As falésias basálticas, o exemplo torres, né? Torres, as mudanças abruptas da unidade de relevo planalto para a planície. No sul, nós temos as chamadas torres, né? São formadas por rochas basálticas, tá bom? Beleza, galera? Uma dica interessante. Aqui no Nordeste, nós temos as barreiras, no Sudeste nós temos os costões, no Sul nós temos torres, né? As falésias desses lugares, tá bom? Entendeu a dica? Essa foi a dica falando de escarpas e falando de falésias. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!